10 anos pra voltar pra casa. É sério isso? O herói grego Odisseu era muito ruim de navegação ou aconteceu alguma coisa no caminho. E a Odisseia conta pra gente justamente uma série de lances fantásticos, né? Ciclopes gigantes de ferro, monstros marinhos, bruxaria, sereias. Agora a ufologia lança braba. E se esses lances fantásticos aconteceram pra valer? E se esses lances fantásticos pudessem ser explicados pela presença de alienígenas na Grécia Antiga? Ou será que Odisseu foi abduzido? Vamos analisar essas possibilidades aqui, nesse vídeo. Inés Trunks, Peter aqui. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o poema grego Odisseia foi escrito no ano 800 a.C. É um negócio de mais de 2.800 anos atrás. Não existiam os mesmos parâmetros de comparação que a gente tem hoje, concorda? Ninguém iria escrever termos como WAP, OVNI ou Grey, né? Fora isso, o poema foi escrito a partir de narrativas orais diferentes, né? Foram passadas, inclusive, de geração em geração. Então o bagulho é muito antigo. A segunda coisa que é bom entender é que o filme do Christopher Nolan não é uma adaptação exata da obra original. Não adianta de nem ficar comparando, não tem a coragem histórica. Não, ele fez uma adaptação. Uma adaptação, entende? A obra original pode ser considerada como um tipo de registro histórico de uma época. O filme, bom, o filme tem várias liberdades criativas, concorda? O cara pode fazer o que ele quiser, uma adaptação. Então a gente vai focar mais no registro histórico aqui nesse vídeo. Então fica a dúvida, a Odisseia original prova que tinha ET na Grécia Antiga? Vamos conferir, então não se esquece. Capricha nesse like, se inscreve no canal. Gosta do quadro aí, Nerd Curiosidade? Ainda mais misturando com o filme, bom demais, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai sugerindo outro tema pra gente trazer aqui nesse quadro. Bom, vamos lá, lembra da cena, né? Odisseu tá preso numa caverna com uma criatura pavorosa. É uma coisa meio esquelética, né? Com um único olho na testa. É uma coisa gigantesca que se move de forma bizarra. É uma coisa que come os colegas do Odisseu. E aí, quando o bicho leva a pior, o monstro implora pro seu criador para castigar os marinheiros. Esse criador provoca tempestades terríveis para tentar afundar os navios. Depois disso, Odisseu e a galera acabam numa ilha lotada de guerreiros gigantes, completamente blindados. Parecem robôs. Só que isso é impossível, a gente tá falando aqui de uma história de 3 milênios atrás. Esses guerreiros, chamados de Lestrigões, passam o rodo na galera do Odisseu. Você quer mais bizarrice? Tem também. Odisseu ainda precisa encarar o ataque de vozes capazes de controlar a mente das pessoas, um redemoinho gigante no oceano e um monstro colossal saindo das águas. Das duas, uma, cara. O Odisseu era o maior loroteiro da Grécia Antiga, ou então essas histórias tinham um fundo de verdade. Só pode ser uma das duas, né? Durante muito tempo, os historiadores acreditaram na primeira opção. A narrativa toda é uma grande fábula, né? Com zero fatos. Só que os restos da cidade de Troia foram descobertos pelos arqueólogos. Galera, foram quase 3 milênios acreditando que Troia nunca existiu. Todo mundo batia o martelo. Não, isso é conto de fatos. Troia nunca existiu. E de repente os caras encontram o que sobrou. Odisseu e a patota dele queimaram tudo até o chão na data tal, no lugar tal. E os arqueólogos foram lá e acharam ruínas carbonizadas enterradas no mesmo lugar, com datação de carbono da mesma época, cara. Olha isso. Ou seja, se Troia foi real, o que mais poderia ser real na Odisseia? Mas como explicar os elementos mais fantásticos dessa história? Através da intervenção de seres alienígenas. Essa teoria, de uma forma geral, nasce com o escritor suíço Erich von Däniken. Foi ele que lançou a moda com aquele livro lá, Eram os Deuses Astronautas, ainda nos anos 60. A gente fala mais sobre esse livro e sobre von Däniken num vídeo que tem aqui no canal sobre os Anunnaki. Dá uma conferida depois, vou deixar aqui pra vocês. Ficou bem completo esse vídeo aqui, tá? Vale a pena pra caramba vocês assistirem. Bom, o conceito do Erich von Däniken era que todas as representações divinas ou fantásticas dos nossos antepassados seriam uma indicação da visitação de extraterrestres na antiguidade. Deuses egípcios, deuses astecas, deuses nórdicos, todos seriam extraterrestres. Você vai em cavernas, por exemplo, aquelas pinturas rupestres, você vê pinturas de astronautas, cara. Tipo, tanque de oxigênio, caramba. Obviamente a lista do Von Däniken também incluiria deuses gregos, concorda? Por que vai incluir deuses astecas, nórdicos, não vai incluir os gregos? Tanto é assim que o próprio Von Däniken lançaria um livro específico sobre mitologia grega chamado de A Odisseia dos Deuses, a história do contato extraterrestre na Grécia Antiga. Von Däniken acaba falando muito pouco sobre a Odisseia, mas é fácil explicar elementos da história como elementos de origem extraterrestre. É fácil fazer essa associação. O Ciclope Polifemos poderia facilmente ser fruto de manipulação genética de seres com uma tecnologia muito superior. Os relatos do Von Däniken estão lotados de referências a experimentos genéticos que teriam sido conduzidos por alienígenas na antiguidade. Vários ufólogos acreditam que a própria espécie humana seria resultado desses experimentos, né? Então, galera, dentro desse ponto de vista, assim, os gigantes descritos na Bíblia, demônios e outras entidades monstruosas, ou até bizarras, também poderiam ser analisados como experimentos biológicos de outras inteligências. E aí, olhando dessa forma, né, por esse ângulo, quando o Odisseu fere Polifemos e o Ciclope pede ajuda do criador dele, a gente poderia estar lidando com alguma raça alienígena com bases submarinas. Esses alienígenas, então, teriam capacidade de manipular o oceano com algum tipo de tecnologia. Isso explicaria também o redemoinho gigante que o Odisseu precisa cruzar depois. E os Lestrigões?
Esse seria o ponto mais óbvio de todos, né? O sinal mais claro de atividade tecnológica na Grécia Antiga. Armaduras de combate, os exoesqueletos, galera. Ou seriam realmente robôs? O paralelo é muito evidente, né? Só que, por outro lado, a gente tem o ataque das sereias, que controlam a mente daqueles que ouvem o canto delas. A ufologia também está repleta de relatos de tecnologia alienígena, capaz de controlar ou apagar a mente das pessoas que são abduzidas. Lembrando também para vocês que as sereias da Odisseia não são criaturas marinhas, são criaturas voadoras. Eu já falei sobre isso também em outro vídeo completinho aqui no canal, tá? Vou deixar aqui para vocês, cara. Vocês têm que ver esses vídeos. Então a gente teria seres voadores com capacidade de controle psíquico. Vai vendo, né? Curioso isso, né? Alguns ufólogos vão mais longe ainda e sustentam a ideia de que o Odisseu e a tripulação dele foram todos transportados para outro planeta. Uma abdução em massa mesmo. Essa seria a explicação para tantos lugares estranhos que não foram mapeados até hoje, com tantas criaturas inexplicáveis pelo caminho. Lembrando que boa parte dessa jornada do Odisseu se passa no cativeiro, quando ele é capturado pela ninfa Calypso. Quem garante que esse cativeiro era mesmo na Terra? Agora, galera, absolutamente nada impede que a gente volte para a primeira hipótese. Odisseu inventou a bagaça inteira. Pode ser isso, né? Tirando Troia. Troia, o cara realmente atacou mesmo e arregaçou. Daí pra frente ele precisava de uma história para justificar por que ele demorou tanto para voltar para a esposa e pro filho. Percebam, galera, que Odisseu admite que passou o serão numa feiticeira chamada Circe e passou anos vivendo com uma ninfa. Cara, qualquer esposa ia descer um rolo de macarrão na cabeça do Odisseu, concorda? Só que ele arruma desculpas. Ah, eu fui enfeitiçado. Ah, eu tava sob efeito de ervas mágicas. Ah, tinha um monstro de um olhar só, amor. Foi horrível. Ah, nem me fala, amor. E tudo acaba dando certo pro Odisseu, né? A esposa aceita aquilo. Todas as desculpas colam. É uma interpretação absurda? É uma interpretação impossível de provar? Sim. Mas é tão absurdo e tão impossível de provar quanto as interpretações ufológicas. É a mesma coisa. Eric von Däniken já foi desmentido centenas de vezes por pesquisadores sérios da história antiga. Muitas das construções ancestrais que a ufologia diz que foram realizadas com tecnologia alienígena eram perfeitamente possíveis de realizar com tecnologia humana que existia na época, né? Muitos dos fenômenos inexplicados do passado que a ufologia diz que foram sinais de ETs podem ser explicados pelo conceito de mitos, lendas, folclore. Cara, é como se o ser humano não pudesse ser engenhoso. É como se a genialidade obrigatoriamente tivesse que vir do espaço. É como se o ser humano não pudesse ser criativo. É como se o ato de inventar histórias fantásticas obrigatoriamente só seria possível se alguém visse algo fantástico na sua frente. Não é assim que rola. Mas, Pedro, essas histórias podem ter base na realidade, sim. É, impossível não é, não vou descartar isso. Mas historiadores sérios conseguem traçar uma origem muito mais plausível para vários elementos extraordinários da Odisseia. Você pega, por exemplo, o mito do Polifemos. Ele não é nem o primeiro nem o único ciclope da mitologia grega. O que os arqueólogos entendem é que os gregos antigos podem ter confundido o crânio de um antepassado dos elefantes com o crânio de um humanoide gigante. Como assim? Editor, coloca pra gente na tela aí a foto do crânio do Deinotherium giganteum. Essa criatura, galera, que vocês estão vendo, vagou por vários continentes e fósseis dela foram encontrados na ilha de Creta, frequentada pelos gregos antigos, olha isso. Então, cara, só imagina um grego encontrando esse fóssil aí. O que ele vai pensar? Era de um ser gigante com um olho só. O bicho tinha duas cavidades muito pequenas para os dois olhos, né? Mal se nota. Só que o bicho tinha, né, um grande buraco bem no meio do crânio. Era justamente por onde passava a tromba, mas os gregos não tinham esse conhecimento. Eles só tinham lá crânio gigante com buraco no meio da testa, digamos assim. Daí para inventar o ciclope, foi um pulo de imaginação. E os lestrigões, né? Qual que é a explicação para robôs na Grécia Antiga, Peter? Nenhuma. Os lestrigões robóticos são invenções do filme. No texto original, os lestrigões são só gigantes comuns e eles nem lutam contra o Odisseu diretamente. Os lestrigões originais arremessam rochedos contra as embarcações do Odisseu e matam geral. É tecnologia zero aqui. Nem roupa os lestrigões usam. Nolan não foi 100% fiel. Outro elemento que faz parte da narrativa original são os comedores de lótus, isso nem tem no filme. Era um povo em constante estado de esquecimento, porque passava o dia inteiro comendo, né, a florzinha do diabo lá. E os textos gregos são lotados de referências a substâncias que provocam alucinações. Helena de Troia preparava as bebidas com as ervas misturadas lá, que serviam para os gregos esquecerem os seus problemas. A feiticeira Circe prepara uma substância mais braba ainda para fazer com que os gregos perdessem completamente a memória. No texto original, né, antes de várias traduções que vieram depois, é possível interpretar que os gregos ficaram tão loucos que se esqueceram que eles eram homens e passaram a achar que eram porcos. Ou seja, a transformação não seria no sentido literal, mas no sentido figurado. Agora me diz como é que a ufologia conseguiria explicar essa? Pois é, o fato é que os historiadores eles têm múltiplas provas de que os gregos antigos já tinham conhecimento da existência de ervas psicoativas, ou seja, drogas capazes de alterar a percepção da realidade. Só esse detalhe, galera, já adiciona uma nova camada de interpretação, né, para os mitos e para a própria Odisseia. O Odisseu poderia muito bem estar loucaço, cracudão mesmo, né, na maior parte dessas histórias. As tempestades divinas e o redemoinho de Charybdis
também tem explicação científica. Tempestade pode acontecer a qualquer momento, concorda? Bora combinar. Agora, Charybdis está conectada com um lugar real no Mediterrâneo, chamado Estreito de Messina. Nesse ponto do mar, acontece o encontro de duas correntes marítimas muito fortes, que podem provocar correntezas extremamente agressivas e a formação de redemoinhos também naquela região, na água. Junta esse fenômeno natural com a própria natureza dos mitos de sempre aumentando uma história e a gente tem, né, o temível redemoinho de Charybdis. Mas Petri Esquila, né, o monstro de 6 cabeças que fica do lado do redemoinho. Próximo do Estreito de Messina existe uma elevação no oceano que tem vários picos. No pôr do sol, com a luz batendo ali direito, né, com a imaginação solta, com a cabeça cheia de substâncias estranhas, dá para se confundir com um monstro gigante de 6 cabeças. Tanto é que esse rochedo tem o nome de Esquila até hoje. Tem até uma vila em volta agora, né? Então, galera, chegamos ao final não com 2 possibilidades, mas com 4. 1. Odisseu teve contato com seres alienígenas. 2. Odisseu era um grande contador de histórias. Pescador, né? Hoje as pessoas que contaram essa história ao longo de séculos eram grandes contadores de histórias também. Pescadores, né? Com todo respeito a você, pescador, galera, só uma zoação. Lembrando que nem a existência do autor Homero é confirmada. Pode ser que Homero tenha sido um coletivo de autores que montou essa história. 3. Odisseu estava muito louco na viagem de volta, totalmente drogado, cracudaço. 4. Odisseu viveu aventuras muito estranhas, parcialmente baseadas em fatos reais e parcialmente exageradas. E assim vão se construindo todos os mitos da humanidade. E aí, qual dessas possibilidades você vai acreditar? Quero saber a tua opinião. Comentem, me toca aqui agora, se inscreve no canal. Tem muito mais acontecendo. Semana Marvel, tem Odisseia pra caramba, tem nova série chegando, tem animes pra caramba, tem o quadro Enéas, curiosidades com ciência, com vida, com história. Obrigado por fazer parte disso. Conto com vocês no próximo vídeo. Inscrito com o sininho. Obrigado, galera. Fui! Uhul!